Olá, meus nobres. Como já havia prometido, hoje eu vou explicar aqui, tudo que acontece na elaboração aí de uma estrutura metálica, na concepção aí de uma tesoura metálica, de um grande vão, como que essas forças aí se descarregam na tesoura, como que elas se distribuem. Então eu vou explicar passo a passo, tintim por tintim, tudo que você precisa para fazer essa concepção dessa tesoura, essa viga metálica. Independente se ela tem um vão livre ou tem vão em balanço, eu vou explicar os motivos por que ela é funcional ou não tão funcional para cada situação. Se você não me conhece, eu sou Luiz Marmentini, eu tenho uma indústria metalúrgica, sou arquiteto e urbanista e eu estou diariamente colocando conteúdo aí no canal para ajudar aí o pessoal aí que esteja precisando. Então, se você puder compartilhar nosso conteúdo, segue aí nosso perfil, que diariamente tem conteúdo quente aí para vocês. Certo? Bora lá então para a concepção de uma estrutura. Já vamos desenhar aqui, lógico, são exemplos, né? Normalmente quando você vai construir uma tesoura, né, você tem alguns lugares de apoio. Então vamos imaginar aqui que nós temos dois pilares, um pilar aqui e outro pilar aqui. Esse pilar, o vão aqui, cada estrutura aí vai ter um vão diferente, então é uma coisa que você tem que ir lá em loco e descobrir isso daí. Mas já na concepção da estrutura metálica, você precisa ter algumas informações. Um exemplo, tem pratibanda metálica, tem pratibanda de concreto, tem beiral, não tem. Então você tem que pedir para o cliente, sugerir, saber para onde você vai partir, né, com esses princípios aí. Nesse caso aqui, vamos imaginar que está passando para fora aqui um beiral aí de 1 metro, né? Temos 1 metro aqui para fora. 1 metro para cá e 1 metro para cá. Só um exemplo, né? E não tem calha, não tem nada também. Então, você já sabe, né, que você vai ter, nesse caso, 2 águas. Então, você precisa descobrir que altura que você vai sair com essa altura aqui. Certo? Qual que é a altura? Sabemos que um telhado de zinco, por exemplo, com 5% de inclinação já é o suficiente. Porém, não é indicado. Se você fizer, quanto mais alto você fizer, melhor vai funcionar o escoamento da água, né? Então, se você fizer um exemplo, você tem 10 metros daqui até aqui. Se você usar 10%, você está tendo então 1 metro aqui de altura. 1 metro. Então você teria 1 metro aqui e 10 metros aqui. Deixa eu trocar de cor aqui. 10 metros. E aqui você teria 1 metro. Isso corresponde a 10%, né, do tamanho. Então você tem que fazer essas contas para você descobrir que altura que você vai trabalhar. Mas eu aconselho no mínimo aí uns 10% para você ter uma inclinação legal. Se você quiser abaixar isso para diminuir, pode, mas não é interessante, porque a telha ela funciona melhor, né, com a chuva, tudo, ela acaba sendo mais funcional com um pouquinho mais de inclinação, certo? Então, você já entendeu que Então você já entendeu que tem a inclinação para você trabalhar, né? E o que vai acontecer agora então? Você já achou as medidas. Como não vai calha, você pode sair do zero aqui ou simplesmente encaixar uma viga na outra aqui na ponta, que vai dar uns 5 centímetros, ok. E você vai chegar aqui no meio com 1 metro de altura, certo? Da mesma forma você vai fazer aqui do outro lado. Então, você pode trabalhar com uma tesoura em cima da outra, ok. Normalmente, você precisa imaginar que aqui no meio, você precisa deixar aí, num vão aí de 20 metros, você vai deixar aí 2 centímetros mais alto aqui no meio, que seria um contraflash que fala, né? Então, isso daqui, se caso com o peso ceder um pouquinho, ele vai ficar alinhado na parte de baixo. O que não pode acontecer é isso daqui passar para baixo. Ele poderia, fisicamente, passar 2 centímetros para baixo, que não tem problema, não tem riscos, né? Mas só que dá aquela má impressão de você olhar um barracão torto, você já imagina que está caindo, que vai cair.
Então, nos cálculos estruturais, permite ceder aí até 2 centímetros na estrutura. Por isso que você precisa deixar esse um pouquinho mais alto, 1 centímetro, 2 centímetros. Então, se estica uma linha aqui na hora de fabricar, abre um pouquinho o esquadro aqui em cima, né, para poder dar essa diferencinha. Certo? E aí você vai falar, Luiz, mas qual que é a distância que eu vou deixar aqui dos montantes e tal? Primeiro você tem que entender que telhado que você vai usar. Ah, Luiz, tranquilo, vou usar um telhado bem leve, um telhado de aluzinco, né? Um telhado que é bem leve, não tem... Tá, o que acontece com esse telhado? Você precisa colocar os montantes aqui, ó. Por que que eu falo isso? Você precisa colocar esses montantes de 1,20 m, no máximo 1,30 m. Por quê? O teu funcionário, ele vai montar isso aqui, ó, ele não vai, o passo dele não vai alcançar de um no outro. Então ele pisa em cima aqui da telha, ele pisa muito em cima da telha, ó, e começa a amassar essa telha aqui, ó. A telha, ela não tem essa resistência toda aí para resistir, ali a pessoa fica andando, principalmente onde tem calha por perto. Então é muito interessante você deixar esse espaçamento aqui aproximadamente 1,20 m, no máximo 1,30 m, certo? Então você já sabe que você tem que ter essa preocupação com o alinhamento dos montantes, né? Com o alinhamento dos montantes com as terças. É uma preocupação, certo? Certo, positivo. Mas tem uma outra preocupação que é maior do que essa. Que é isso daqui, ó. Jamais você pode fazer isso aqui, colocar o montante aqui, colocar o montante aqui e deixar o pilar aqui onde que não tem nada. O pilar fica no vão livre aqui, ó. Então ele não vai resistir, ele vai se tornar um elemento fraco. Toda essa carga aqui, ó, está descarregando em cima do pilar. Por isso que você precisa, nesse caso aqui, vou colocar mais um montante aqui no meio, Luiz. Beleza? Então você já sabe que, olha, ficaria mais ou menos dessa forma. Então você achou ali as suas medidas, tudo que você precisa. E aí, você vai, no pilar, você vai colocar um montante também. Certo? Então o pilar vai ficar forte, né? E em cima de um montante vai ficar bem resistente, ok. Então se distribuiu as terças, distribuiu aqui, deu certo aqui no meio. Ah, Luiz, como que eu vou fazer agora essas diagonais, Luiz? Para que lado que é? É para cá? É para cá ou é para cá? Qual que é a ideia? Como que eu faço para saber a melhor posição desses montantes? Dessas diagonais. Agora eu vou explicar um negócio muito importante para vocês. Como eu já falei, eu não sou engenheiro calculista, eu sou arquiteto e urbanista. Mas essa questão das cargas e descarga, eu aprendi alguma coisa na faculdade, porém, o restante eu aprendi muito na execução de projetos. Eu já li inúmeros projetos, já fiz inúmeras obras, inúmeros barracões lá na indústria. Então eu sempre estou estudando esses detalhes e descobrindo e aprendendo sempre novas coisas a respeito da estrutura metálica. Então eu vou explicar para vocês, primeiramente, para você entender como que as cargas atuam, como que o peso se comporta dentro de uma estrutura metálica. Então, ó, você está aqui com a tesoura, né? Deixa eu pintar de outra cor essa tesoura aqui para vocês não ficarem com a telha, para vocês não se confundirem. Então, aqui está a tesoura, aqui está a telha. Nossa telha é verdinha, desculpe o risco meio torto. Então, está a telha. E aqui está os montantes, né? Que você vai... tá as terças, que descarrega, que você prende ali as telhas. Então, você parafusa aqui nesses montantes. Certo? Você precisa entender que você está tendo aqui no meio uma força empurrando para baixo, né? A força está atuando aqui, está empurrando isso para baixo, que é o peso, né? O peso está querendo que isso aqui quebre no meio, que força. Então você precisa trabalhar com diagonais para esse peso que tem aqui correr para as extremidades e descarregar lá no pilar. Ah, Luiz, mas como que é isso? Como funciona? Então você já entendeu que aqui tem um peso puxando para baixo, isso aqui, certo? Aqui tem um peso, aqui tem um peso, todo aqui tem um peso, tem uma força aqui, ó, puxando para baixo esse barracão. Tudo aqui está puxando para baixo. Você tem que
E contra esse movimento, né, de puxar para baixo, você tem que tentar inverter essa força negativa que tem aqui e jogar para os pilares. E aí eu te pergunto, Luiz, como que eu vou fazer isso? É melhor eu fazer aqui a mão francesa, a diagonal, é melhor eu colocar aqui, ou desse outro lado aqui, vou dizer ao contrário, é melhor eu colocar aqui? Qual que é a melhor solução, Luiz? Vou explicar um negócio para vocês nunca mais esquecerem. Deixa eu pegar um papel aqui. Ó, isso aqui é um papel. E esse perfil aqui, ele pode ser uma viga U, né, uma viga U de encaixe, ou pode ser uma cantoneira. Então vamos fazer aqui, vamos confeccionar aqui de papel, ó, uma viga de encaixe. Ou se você quiser fazer uma cantoneira também, você pode fazer. Ó, estou aqui com a minha viga de encaixe, bem bonitinha, ó. Certo? Uma viga de encaixe. Isso, essa viga aqui, ó, vocês percebem, ó, uma viga, certo? Essa viga aqui seria esses montantes que vão aqui, essas diagonais. Concorda? Então, se você pegar, se essa força negativa que está atuando aqui, ó, empurrar isso aqui para baixo, ela vai ter uma reação, essa peça. Se você pegar essa viga e fazer com que a força estique ela vai ter outra reação. Agora vamos imaginar que nós vamos colocar esse perfil aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Aí o peso estaria forçando ela aqui, concorda comigo? Ó, se nós colocar nessa posição aqui, o peso vai fazer isso aqui com ela, ó, ó o peso, ó, amassou. Porque o peso está empurrando ela para baixo, certo? Mas agora, se nós pegar e colocar essa viga aqui, ó, nessa posição aqui, ó, deixa eu desenhar aqui de novo. Esse perfil aqui, ó, aqui e aqui. Agora, as forças estão puxando isso aqui para baixo, certo? Olha o que vai acontecer. Uma vez que você colocou assim, ó, esse esforço vai ser assim, ó. Pega o teu papel aí, faz isso com o papel. Tenta amassar o papel. Tenta arrebentar o papel. Ele ficou diferente dele fazer isso daqui, certo? Ele é mais forte dessa forma, porque ele está jogando contra a tesoura. Tudo bem, Luiz? Entendi essa parte. Então, o que você vai fazer? Quando a tesoura é assim, está se carregando todo o peso aqui no meio, então você precisa colocar todos os montantes dessa forma aqui. Ah, Luiz, mas eu já vi fazer diferente. Pode ser feito diferente, sabe por que pode? Porque o cálculo estrutural está sobrando, né? Porque se você fizer isso aqui, ou colocar essa peça aqui ao contrário, ele vai ter uma resistência também, né? Não é assim um perfil estourar, arrebentar. Mas dessa forma aqui, ele está trabalhando mais de boa, mais sossegado, né? Ele não está tentando esforço. E se precisar mesmo de esforço, ele não vai arrebentar. Porque ele é o dobro mais forte dessa forma. E aí o que acontece? Luiz, mas eu já vi várias tesouras que tem uma ligação aqui, ó. Por que tem essa ligação aqui, ó? Várias, isso aqui é muito normal, essas primeiras peças aqui, ó. Porque, devido a essa altura aqui, ó, essa peça fica maior, então ela precisa de um reforço para essa peça aqui não flambar de forma alguma. E aí, o que acontece quando tem um vento, né? Um ciclone, vento. O vento puxa a estrutura para cima. Não é só o peso para baixo, ele puxa para cima. Então você precisa reforçar isso daqui, ó, para isso aqui não flambar nem com o peso e nem com a ação do vento. Por isso que você precisa reforçar essas peças do meio, principalmente. Por que só do meio? Porque as do meio são as maiores. E as das extremidades são menores, então automaticamente elas ficam mais fortes, certo? E quando você está chegando perto do pilar, você redivide, então a tua terça está aqui, ó, e a tua terça está aqui. E aqui no meio você vai colocar mais uma, e você continua trabalhando da mesma forma, com os montantes, certo? Ó, continua. Alguma dúvida até aqui, até então? Como que funciona a descarga dos pesos?
E aí você vai analisar que num projeto estrutural, muitos, o que eles fazem? Eles trabalham com essa peça de baixo aqui, com a chapa de uma espessura e com a parte de cima com a chapa de outra espessura. Então cada projeto precisa ser estudado individualmente. Aqui eu só estou mostrando a concepção formal. Eu não estou falando para você, essa viga aqui é viga 100, viga 200, viga... Não estou falando isso, porque a situação deve ser analisada. Porque, Luiz, eu quero pôr placa fotovoltaica aqui em cima desse barracão. Quantas placas que vai? Não sei. Precisa pôr, né? Tem um peso aqui. Então, por isso que cada caso é um caso. Você não pode pegar um projeto daqui e replicar lá para o outro cliente. Você pode tirar uma noção ali da parada, ver como é que é. Mas você não pode simplesmente, né? Eu tenho um projeto pronto. Não existe isso. Você precisa entregar a solução que o seu cliente precisa. Então, dessa forma aqui, a gente está descarregando, fazendo as cargas chegarem aqui no pilar e descarregarem no pilar sem esforço aqui na tesoura, com todos os descarregamentos na posição correta, os montantes. Eu vejo muito, pessoal, porque eu profissional na área, então eu presto atenção nas obras. Eu vejo muito acontecer isso daqui, ó. Pode até apagar aqui de novo, ó. Eu vejo muito acontecer isso, a terça aqui no meio da tesoura, ó, no meio do vão livre. Pessoal, pode fazer isso, Luiz? O que acontece quando você faz isso, né? Aqui tá a tesoura, ó. Isso aqui quando você tem um vento, ó, aqui ele tá, ó, esse espaço tudo aqui, ó, tá vendo? Ele tá em vão livre, ele não tá preso em nada, então todo esforço ele fica trabalhando. Luiz, não é de hoje para amanhã, daqui, sei lá, 20 anos, ele fica movimentando milimetricamente esse esforço aqui, está tendo um esforço fora do local. Por isso que você precisa colocar junto nos alinhamentos, para ficar mais forte, para ter uma garantia melhor. Aqui, ó, fica uma base melhor para você soldar quando você pensa aqui na distribuição desses elementos aqui, para acompanhar o pilar. Então são vários aí fatores que fazem aí você ter um ganho, né? Uma economia talvez na questão dos materiais também, certo? Eu vou apagar esse aqui e vou passar um outro detalhe agora que é diferente, mas é praticamente a ideia mesmo. Então vamos fingir agora, vamos imaginar que essa tesoura está vindo até aqui no meio normalmente, né? Tá normal até aqui, beleza? E agora essa tesoura vai passar para frente aqui do pilar. Criou aqui um estacionamento aqui embaixo, alguma coisa. Então, o cliente quer que aconteça isso, né? Precisa que aconteça isso. E aí, Luiz, como é que você vai resolver isso agora? O teu pilar está aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui, que ficou meio esquisito, né, pessoal? Nossa, eu tô ruim no desenho. Aí, tá bom. Então, o que vai acontecer aqui? Essa tesoura aqui, beleza, tá resolvido. E nessa tesoura aqui, Luiz, primeira coisa que você vai perceber aqui, que você precisa reforçar essa área aqui, né? Que é onde está descarregando todo o peso aqui em cima ali do pilar, certo? E aí o que você vai fazer? Esse detalhamento aqui, ó, praticamente a mesma coisa que você já tinha aqui. Não vai mudar nada, né? O teu dimensionamento aqui, ó. Praticamente do mesmo jeito que você vinha aqui, desse lado, você vai fazer desse lado, certo? Ó, beleza. A hora que chegou no pilar, você vai reforçar essa peça aqui, vai fazer um X, um reforço, você precisa reforçar aqui, porque toda essa carga daqui, está descarregando tudo ali em cima. E aí vocês lembram aquela questão do... Bom, a questão das terças, normalmente você vai dividir de novo com 1,20 m ali e tal, para você descobrir os montantes, né? Então você vai colocar ali os montantes, legal. E aí, Luiz, como que eu faço essa parada aqui agora? Aqui é o contrário disso daqui, pessoal. Por quê? Aqui a força está sendo o contrário, a força está empurrando isso aqui para baixo, certo? Mas aqui não, aqui está estabilizado em cima do pilar. Então aqui está tendo uma força para baixo, está fazendo assim, forçando para estragar ali, né?
E o que você vai fazer? Lembrando que eu já expliquei para você a questão do papel, que o papel puxando, tendo uma contração aqui igual um cabo de aço, puxando ele é mais resistente. Então, se a força está aqui, você precisa colocar isso aqui assim, ó, puxando para baixo, ó, ele fica mais resistente. Por isso que aqui você inverte a situação do teu montante. Você entendeu? Vocês entenderam? Pessoal, ó, então aqui estão os montantes, vou fazer outra cor aqui, e aqui está o contrário, ó, aqui está o contrário, aqui a força está fazendo isso aqui, ó, para baixo, está puxando aqui, ó, aqui estabilizou e aqui está puxando. Então você precisa inverter isso daqui, e aqui de novo, você vai colocar uns reforços. Ah, Luiz, eu já vi, é diferente. Tem muita gente que faz diferente, ou talvez por não ter esse conhecimento, né? Ou por realmente o calculista calculou. Quando o calculista calcula isso aqui invertido, calcula isso aqui ao contrário, tudo bem, sabe por quê? Porque ele calculou que ele vai, a carga que vai estar descarregando aqui. Então, se antes ele podia usar uma cantoneira, vou dar um exemplo, se ele podia usar uma cantoneira 3/4 para fazer isso, nesse cálculo que ele fez ao contrário, ele colocou a cantoneira 1 polegada e meia, para fazer o contrário. E é por isso que dá para fazer, mas a tesoura acaba ficando mais pesada, né? O trabalho fica mais caro, e não é isso que a gente quer apresentar para os nossos clientes. Por isso, por essas formas, por essas coisas, que a gente precisa analisar essas situações. Então, se a tesoura tem o vão livre só no centro, você trabalha, né, indo descarregando para os lados. Se a tesoura é ao contrário, tem um balanço, vem descarregando para o pilar. Então, ó, essa força aqui vai segurando para não entortar. Certo? Agora mais uma situação, só para vocês ficarem ligados aí nessa concepção da estrutura metálica. Muitas ocasiões, você precisa fazer lá uma treliça, né, que de 10 metros, 15 metros, de 20 metros, o teu cliente pede lá para você e você já fica em dúvida, que material que eu vou usar, o que eu faço, e agora vou pedir ajuda para os universitários, né? Você precisa dar um orçamento, o teu cliente não quer contratar um cálculo estrutural, né? Você vai fazer para o teu cliente então, né? Não é o certo fazer isso, você precisa passar por um cálculo estrutural, porque essas questões elas são perigosas, né? Pode estar passando uma pessoa aqui embaixo, isso pode cair, pode machucar alguém, pode dar um temporal, jogar isso longe. Então você precisa ter uma segurança, você precisa dar segurança para o teu cliente, mas enfim, a ideia básica da situação é o seguinte: você precisa novamente reforçar, você precisa reforçar a tua base, né? O teu pilar. Você precisa ter uma saída ali no pilar, ele não pode ficar em cima do nada, ele precisa ter um reforço. E aí aqui, ó, você está no meio da jogada, a tua carga está empurrando para baixo de novo, automaticamente, sem carga nenhuma, só o peso da tesoura, da viga, já está empurrando para baixo. E aí, o que você vai fazer? Como você vai trabalhar? Ó, o sistema que fica mais forte, você precisa ver essa altura aqui, aqui dá 60 centímetros, certo? Você precisa fazer quadradinhos com 60 centímetros, 60, 60, 60, certo? Então aqui está o teu meio, você vai lá, a mesma altura que você tem, a mesma altura você faz a largura das peças. Ele fica quadrado. E aí, Luiz, se aqui a carga tá, para onde que eu vou fazer? Como que lado que eu faço? Tem gente que faz tudo do mesmo lado, tem gente que faz ao contrário, né? Automaticamente a gente tem essa noção que a carga tá aqui, vou fazer assim, né? Para ficar mais resistente. Entra naquela questão do papel que eu falei para vocês, ó. Por isso que a gente tem que trabalhar com o material de forma que ele fosse arrebentar, ó. Aqui a gente está amarrando a carga nele. Então, isso aqui, o certo é fazer isso, ó.
Ah, Luiz, mas tem um monte de gente que faz diferente. Entra naquela questão, cálculo estrutural. Então, eu não posso falar para você, é assim que faz. Precisaria passar por um cálculo estrutural. Dessa forma aqui, é a forma que provavelmente num cálculo estrutural você trabalharia com materiais mais leves. Ficaria mais barato a solução ali para o teu cliente. Então, essa estrutura está levando as cargas para o pilar. Levando para lá, levando para cá. Ah, Luiz, passou para lá, cara, tantos metros. Aqui, igualmente a tesoura, é o contrário, porque ficou em balanço. Certo, pessoal? É uma situação simples, mas muita gente fica sem saber essa questão aí. E daí tem outra questão também, que é a questão... Deixa eu apagar aqui. Quando você vai fazer uma cobertura, você tem lá uma cobertura de telha sanduíche, né? Ah, a telha ficou legal. Então eu tenho uma telha sanduíche. Ó, essa telha, sendo sanduíche, o que acontece? Aqui tem um núcleo, né? Que muitas vezes é de EPS ou muitas vezes é de puretano, né? Luiz, eu posso parafusar essa telha aqui na onda baixa? Pode, mas não é o recomendado. Por quê? O correto é você parafusar aqui em cima e pegar no teu produto lá embaixo, porque aqui tem aqui é a corrente de água. Tem muita gente que parafusa aqui embaixo. Com o passar do tempo, essa borrachinha pode vir a romper e infiltrar água. Alguém pode andar aqui por cima, pisa aqui, ó, e esse parafuso dá folga aqui embaixo dele. Então não é interessante, que pode entrar água. São situações que precisamos cuidar nessa questão. Outra questão, tem uma outra onduladinha aqui, Luiz, posso? Pode, mas não é o correto. O correto é você parafusar aqui na onda alta da telha. Isso aqui é só uma indicação aí, porque tem bastante gente que me pergunta isso e eu falei, eu vou explicar tudo isso como funciona. Agora eu vou explicar sobre uma outra telha aqui. Luiz, qual a melhor telha para eu apresentar para o meu cliente? Pois bem, você vai analisar o que o teu cliente quer. Ah, Luiz, eu quero um barracão e tal. É melhor eu usar a telha ondulada ou telha trapézio 40. Esse aqui é um trapézio 40, beleza? Vou explicar. O trapézio 25 também, tanto faz. O que acontece muito? Os clientes têm uma certa resistência de usar esse tipo de telha aqui, ondulada, porque ela parece com aquelas telhas de fibrocimento antiga lá, 4 milímetros. Certo? Aí fazem a opção de utilizar essas trapézios. O que acontece de uma e outra? Essa telha aqui, ó, trapézio, se você pisar em cima dela, uma vez que ela amassa, ela não volta mais, fica amassada. Vocês já viram isso, né? Essa telha trapézio, a hora que ela transpassa uma para a outra, ela tem essa união aqui, ó. Então, se pisou aqui, amassou, você está enrolado. Essa telha aqui, ó, com pouco caimento, provavelmente vai espirrar água aqui, ó, na emenda. Muita gente já deve ter passado por isso, né? Então, essa telha aqui, quando chove, ela faz um barulhão 50% a mais do que essa. 50%. Por que faz tudo esse barulho, Luiz? Por que faz mais barulho que a outra? Coisa que pouca gente analisou isso. Agora eu expliquei as diferenças. Agora eu vou explicar as vantagens dessa telha ondulada.
Primeiramente, não acontece esse fator aqui, ó, do transpasse. Por quê? Porque a telha ondulada transpassa duas ondas, olha só. Então ela transpassa mais e você parafusa na onda alta, não tem perigo de acontecer isso, não tem perigo de passar claridade, como muitas vezes passa aqui na trapézio 25, você tem que ficar costurando essa telha aqui com um parafuso autobrocante para elas travar uma na outra. A telha ondulada não precisa. Ah, Luiz, que mais? A telha ondulada, a chuva que cai aqui, ó, que bate de chapa aqui, ó, ela cai assim, ó, pluft, 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 pluft. Ela faz 50% menos barulho. Então ela é bem mais funcional. Só isso, Luiz? Não! A telha ondulada, a hora que você... Vou apagar aqui, vou fazer de volta que eu acabei riscando tudo. A telha ondulada, quando você pisa em cima dela, ela faz isso. Vai e volta e não amassa. Vocês viram quantas vantagens que a telha ondulada te fornece? E muita gente não usa porque acha a trapézio mais bonitinha. Você pode instalar para o teu cliente se ele quer porque é mais bonitinha, mas você vai explicar para ele os pós e os contras dessa telha. E eu falo isso com propriedade. Eu tenho uma empresa especializada em cobertura termoacústica, especializada em galpão industrial. Então, já tenho 17 anos com a minha indústria, trabalhei 10 anos numa outra serralheria. Então eu falo isso com propriedade, não é de alguém que vai explicando isso na teoria, é na prática, certo? Então tem vários outros detalhezinhos também que você precisa se atentar. Um exemplo, quando você for instalar uma telha dessa daqui, ó, você precisa pegar essa aba dela aqui, quando ela tem pouco caimento, e virar ela para cima. Essa aba aqui, ó, ela ficaria como se fosse aqui, ó. Eu não vou conseguir demonstrar para vocês aqui agora, só um minuto. Ó, aqui está a telha. Essa aba de baixo, você precisa virar ela assim, ó. Para quê? Para a água não voltar, porque se tiver pouco caimento, a água corre e passa por baixo do rufo e entra. Então são detalhezinhos que você precisa se atentar para fornecer um serviço de bom agrado para o cliente. E a questão do rufo, vou falar do rufo já também. Você tem lá um paredão, né? E você tem um telhado, que pode ser esse mesmo telhado que a gente já fez aqui. Você precisa vedar a parede no telhado. O que você vai fazer? Você vai cortar a parede com a lixadeira, enfia o rufo e veda o rufo. Não faz isso, pessoal. Eu sei que tem gente que faz isso. Mas a hora que o silicone vencer, ó, não é coisa que, entendeu? Dá muito serviço isso, muita coisa. Aí tem gente que vai fazer o rufo, faz o rufo assim, ó. Tô falando mal, pessoal. Cada um faz o que quer, sabe? É questão de mostrar mesmo que já deu certo, já funciona. É experiência, tá? Tem gente que faz rufo assim, não tem? Faz uma dobrinha, desce o rufo e vai para cima da telha, certo? A telha tá aqui, ó. E aí parafusa aqui, né? Só que aqui, pessoal, fica ruim para você passar massa. Você vai passar massa, a hora que você passa o dedo aqui, ó, para alisar a massa fica fininha. Ela fica quase nada, por causa que ela não tem onde apoiar a massa aqui na parede. Vocês estão entendendo? Ah, uma solução que eu arrumei para isso. Vou mostrar a solução aqui, tá? Vocês fazem do jeito que vocês quiserem, só estou dando a dica. Aqui, ó, o que eu faço? O rufo desceu aqui, chapado na parede, foi para cima da telha lá, né? Virou, a telha tá aqui embaixo. Essa dobra aqui, ó, eu viro para fora, assim. Por que eu faço isso? A hora que você for passar massa aqui, você passa aquela massa gordinha aqui, ó, gostosa, sabe? E aí você vem passando o dedo aqui, ó, a massa vai escorregando em cima dessa dobrinha aqui, ó. E fica bonitinho, lisinho. Eu vou fazer isso na prática uma dessa, eu vou mostrar para vocês. Mas assim funciona melhor, mais prático, né? Só que daí o que você faz? Melhor ainda, antes de você fazer esse serviço, você passa PU no rufo aqui atrás, ó.
antes de se parafusar. Por que você passa PU no rufo? O rufo tem garantia, o PU tem garantia de 5 anos, certo? Não aguenta mais que isso. Mas uma vez que ele está preso aqui atrás, protegido do sol, da chuva, das intempéries e tudo, ele vai virar uma borracha aqui atrás. E outra vez que ele está apertado de cada 30 centímetros com o teu parafusinho que você parafusou, ele imprensou, ele compactou, então ele está ali. Por mais que esse PU de fora aqui cacareque, estrague tudo, o teu PU interno vai estar ali. Vai dar uma garantia muito maior para o teu cliente. Eu não sei quanto tempo de empresa vocês têm, então talvez você tenha 5 anos, talvez você tenha 4 anos, não sei quantos. Você já pensou que daqui 7 anos você pode começar um monte de cliente ligar para você, vem arrumar o telhado, vem arrumar a goteira, vem arrumar essas coisas, tá vazando aqui? Então pode causar uma situação chata para você por você não saber alguns detalhezinhos desses, né? Da telha trapézio 25, da telha ondulada, qual a melhor sugestão para dar para o cliente. Às vezes o cliente nem pede sugestão para você, ele fala, qual que é o tamanho das telhas? E aí ele vai lá e compra a telha que o vendedor lá oferece para ele, né? E o vendedor não sabe de nada, o vendedor quer vender, né? E aí ele vai oferecer qualquer telha, o cara vai comprar qualquer telha e você vai instalar. Então você precisa saber se impor aí para o teu cliente, né? Para falar para ele o que é melhor usar, o que é melhor utilizar, né? E então aqui também no rufo, o que é melhor fazer, qual que é a situação melhor, certo? Beleza, meus amigos? Por hoje era isso. Espero ter colaborado aí, ajudado alguém. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe aí com um amigo, com alguém que esteja precisando aí, para a gente ir tornando aí nosso ramo cada dia mais atrativo, mais profissional. Beleza, meus amigos? Gostou desse conteúdo? Compartilha, segue nosso perfil. Diariamente eu estou aí colocando conteúdo aí nas redes. Beleza? Obrigado, até mais!